Contra a calvície, muita gente procura o implante capilar. É uma cirurgia que pode ajudar em alguns casos. E quais são eles? A gente vai saber agora com o cirurgião plástico especialista em implante capilar, o Dr. Otávio Boaventura. E você participa comigo pelo WhatsApp, que é 99897.000, fazendo a sua pergunta, porque eu sei que quando o assunto é calvície, viu, doutor Otávio, o pessoal já fica assim polvorosa para saber um pouco mais. Para começar, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Viu? Para começar, implante capilar e transplante capilar, é tudo a mesma coisa ou a técnica é diferente? A gente usa como se fosse a mesma coisa. Tem algumas diferenças técnicas, sim, mas eu não gosto de diferenciar. Para mim, o implante e o transplante é basicamente a mesma coisa, sim. E antes da gente entrar nos casos que são possíveis de se realizar o implante, quais são as causas da calvície? Mônica, na grande maioria dos casos, a causa é ligada a fatores genéticos e hormonais. Então, geralmente, são pessoas que vêm de famílias onde tem uma história de calvície, tanto do lado materno quanto do lado paterno. Mas isso na maioria dos casos. Mas para alguns pacientes, isso pode acontecer sem ter relação, sem ter história familiar também. E tem uma idade, eu estava fazendo uma pesquisa que a partir dos 18 anos a calvície já dá um sinal, doutor Otávio? Sim, os casos que começam antes dos 20 anos, geralmente, já tive no consultório paciente com 16, 17, Nossa. É porque a calvície nesses pacientes vai ter uma tendência a ser bem mais agressiva. Mas na grande maioria dos casos, ela se inicia a partir dos 20 anos, e geralmente entre os 20 e 35. E a calvície, a gente sempre quando fala de calvície, a gente lembra do quê? Dos homens. Sim. Mas também pode acometer as mulheres? Sim. E é muito comum, na verdade. E acredito que cerca de até 40% das mulheres vai ter algum sinal de calvície ao longo da sua vida. Lógico, é bem mais comum a partir dos 40, 50 anos. Mas, inclusive, em alguns lugares do mundo, por exemplo, eu acabei de voltar no Congresso Coreano de transplante capilar. Há clínicas lá especializadas em transplante capilar de mulheres. Tamanha incidência da calvície no público feminino. Isso tem a ver também com o mundo que a gente vive hoje, muito estressante, muita ansiedade, muitos casos de depressão. Tem a ver também, doutor Otávio? Sim, e é muito ligado à qualidade de vida, na verdade. Então, isso, eu sinto isso, porque eu tenho um grau leve de calvície. Então, às vezes, quando estou em períodos com mais estresse e que eu não consigo praticar esporte, eu sinto que a perda dos fios aumenta um pouquinho. Então, está intimamente ligado a isso. Tá? Quando se fala em implante capilar, como que ele é realizado? Em quais casos ele pode ser feito? Bem, nos homens, ele pode ser indicado com vamos dizer assim, uma facilidade maior um pouco, desde que nos pacientes jovens estejam fazendo tratamento clínico também. Quanto mais jovem o paciente, maior a dependência dele de remédios e para evitar que a calvície avance, A calvície geralmente avança até os 50 anos. Nas mulheres, a gente precisa, em todos os casos, de fazer o tratamento clínico junto com a cirurgia, que é muito importante, porque a calvície feminina também é de difícil controle. O controle dela é muito mais difícil. Então, o importante, na minha opinião, é sempre fazer um tratamento clínico para, então, depois fazer a cirurgia. Quer dizer, ela é, digamos assim, ela é a ponta final ali? É a ponta do tratamento? Sim, não necessariamente, não necessariamente a ponta final, mas os pacientes que eu vejo que eu consigo melhorar o caso deles sem precisar da cirurgia, eu não vou indicar a cirurgia, porque a gente tenta se colocar no lugar do outro. Eu acho que ninguém gosta de passar por uma cirurgia. Mas é uma opção e que traz muitos benefícios, sim, quando bem indicada.
A gente tem uma pessoa que está aqui conosco, né, e perguntando se o cabelo precisa de cuidados especiais. Mas e quando com 20 anos percebe a tendência à calvície? O que fazer? E ela perguntou aqui também sobre o nome do procedimento que o Luciano, da dupla Zezé de Camargo, fez e disse que ficou super natural. Eu confesso que eu nem sabia disso, doutor Otávio. Ele virou com uma amiga minha lá de São Paulo. Ele fez uma técnica chamada FUE. É uma técnica que vem aumentando muito a popularidade dela no mundo. Eu sou especialista nessa técnica, em que a gente retira fio a fio do couro cabeludo através de microperfurações, não através daquele corte, aquela técnica antiga com bisturi, em que deixa aquela cicatriz linear. Então, na FOE não tem aquela cicatriz reta na cabeça. Tem cicatriz, sim, mas são vários pontinhos pequenos que ficam mais fácil de se esconder, vamos dizer assim. As duas técnicas são boas, tá? Mas a técnica FOE tem algumas vantagens, assim como a outra também tem algumas vantagens específicas. E como disse essa pessoa que nos mandou, infelizmente não mandou o nome, fica bem natural, né? Porque eu acho que isso também mexe com a pessoa quando ela vai fazer o implante, que mexe um pouco, assim, se vai ficar natural, se as pessoas... Como é que é isso, doutor? Na minha opinião, só vale a pena fazer essa cirurgia se o resultado ficar completamente natural. Não pode ter nenhum estigma de que a pessoa foi operada. Então, muitas vezes, é importante, por exemplo, no paciente homem, masculino, deixar um pouquinho de entrada, deixar a testa um pouco mais alta, porque é natural que a partir dos 30 anos o homem tem a testa um pouco mais alta e tem entradas. Então a gente vê muitos resultados ruins artificiais estão ligados a isso. Às vezes o médico desenha uma testa muito baixa ou tampa totalmente as entradas e isso vai entregar para as pessoas que esse paciente fez a cirurgia. Exato. Faz a cirurgia uma vez só ou é preciso retoque? Como é que é esse processo? Minha intenção é que faça uma vez só. Uma vez só, passa por isso e Exatamente. pronto. Exatamente. Hoje em dia a gente consegue, associando as duas técnicas, FUT e FUE, fazer uma cirurgia combinada, tampando, por exemplo, calvícies avançadas, uma cabeça inteira. É possível cobrir em um dia só. Mas é óbvio, depois da cirurgia é importante que o paciente use remédios para que a calvície não avance e ele não precise fazer outra cirurgia daqui 3, 5 anos. Então é um controle, exato. Assim, né? É muito importante. Quer dizer, não fez a cirurgia, saiu do seu consultório e foi embora, até logo, até nunca mais. Não, precisa desse controle que é importante. Eu costumo dizer no consultório que o cirurgião de calvície é igual aquele funcionário que fica na estrada tampando buraquinhos do asfalto. A gente tampa o buraquinho, a falha. Mas para evitar que novos buraquinhos sejam formados, que a calvície não avance mais, aí que entra o tratamento clínico, o remédio. Aí que isso que é importante. Tem uma pessoa perguntando sobre custos. Planos de saúde cobrem esse tipo de cirurgia, doutor Otávio? Não cobrem. Custo, o que eu posso dizer? Ele varia, assim? Varia muito. Vamos dizer assim, no Brasil, de uma forma geral, você vai encontrar um custo que vai desde 10 mil até cirurgiões que cobram 40 mil. Entendi. Lógico, vai variar de acordo com a técnica. Algumas cirurgias a gente precisa fazer em 2 dias, existe isso também. Então, varia muito conforme cada caso. A gente está falando de implante capilar, né? Mas também existe porque, às vezes, em algumas situações, por estresse ou algum tipo de problema de saúde, as pessoas também perdem a sobrancelha, fios da sobrancelha, né? Sim. Existe esse tipo de implante também, doutor Otávio? Sim. É muito comum, inclusive. E é muito interessante porque a sobrancelha serve também como uma moldura do rosto. E a perda dos fios na sobrancelha pode ser um sinal de alguma doença dermatológica. Então é importante ir no especialista para que ele identifique se essa perda ocorreu devido ao pinçamento ou se foi por causa de alguma doença dermatológica associada. E aí, nos dois casos, mexe muito com a autoestima. Quando você acompanha essas pessoas que te procuram, né, para fazer esse implante, sejam mulheres, sejam homens, assim, a autoestima, eu acredito que ela dá um salto, não é? Com certeza. Tem paciente que eu operei há 3, 4 anos e até hoje eles me mandam foto pelo WhatsApp, agradecendo. Então, isso é importante porque toda vez que você olha no espelho, você vai ver o resultado desse procedimento. Então, melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Com dúvida. Só para a gente reforçar, o Marcos de Araguari gostaria de saber novamente sobre o custo da cirurgia do implante capilar. É isso. É difícil eu falar um custo. O que eu posso dizer para ele,
No Brasil, de uma forma geral, ele vai encontrar desde médicos que cobram 10 mil até 40 e poucos mil reais. Vai ficar nessa faixa de preço, vamos dizer assim. É uma alternativa que existe ao avanço. Você acabou de participar de congressos, né, doutor Otávio? Sim. E vem avançando bastante essa técnica. Com certeza. Esse é o doutor Otávio Boaventura, cirurgião plástico especialista em implante capilar, que esteve com a gente aqui hoje. Ele que é de BH, não é, doutor Otávio? Que esteve aqui na cidade para poder falar com a gente. Muito obrigada, viu, doutor Otávio? Obrigado. Bom fim de semana. Obrigado.